Gostaria que você tomasse a sua palavra em João, capítulo 11. João, capítulo 11, versículo 16. João, capítulo 11, versículo 16. Enquanto vocês vão procurando, para quem não me conhece, eu sou o Cristiano, pertenço a esse grupo de oração fazem 8 anos, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou casado com essa esposa maravilhosa, está tirando uma foto de mim, quer vir mais perto? Pode tirar, mais perto. E pai do Lucas, e é com grande alegria que estou aqui mais uma vez para poder pregar a poderosa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Como a Rebeca já colocou, o tema dessa noite é conversão. O direcionamento que o Senhor colocou para mim e para você nessa noite é da morte para a vida. Não sei se vocês repararam, eu nem percebi na verdade depois que eu fui me ligar. É um sepulcro de dentro para fora, um encartezinho. Eu fiz aquilo lá, nem me liguei, depois que fui pensar. Falei, glória a Deus, faz muito sentido para a pregação. Então, irmãos, o que o Senhor colocou para mim e para nós nessa noite, enquanto direcionamento, o que o Senhor quer para nós, Ele nos chama no dia de hoje a ser aquilo que Ele sonha, a ser aquilo que Ele quer. Nos chama a uma existência. Muitas vezes nós estamos dentro de casa, estamos dentro do nosso convívio familiar, mas como mortos. E o Senhor quer trazer aos nossos corações nessa noite. Eu quero chamar aquele povo, juntamente com você, a existência, a uma existência que você não tem o domínio, a uma existência que você não existe. É como se nós estivéssemos vivendo, mas não existimos ainda, porque a gente ainda não se configurou a que o Cristo quer que nós sejamos configurados. Ainda a gente não existe como Cristo quer que nós existimos. Ainda a gente não existe como o Senhor quer que nós existamos. E o Senhor trazia no meu coração isso, a ser aquilo que o Senhor quer, existir. A Rebeca trouxe aqui, hoje desse domingo é semana Dia dos Pais. Trouxe aqui a figura de São José, patrono da igreja, terror dos demônios. Eu gosto muito desse título, terror dos demônios. E você vai ler a imagenzinha, é São José com o menino Jesus com um passo na frente, com o estandarte aqui. Nossa, poderoso. Esse é o São José, poderoso porque ele é o terror dos demônios, porque ele protegeu a Virgem Maria e o menino Jesus. A Virgem Maria, posso aqui ousadamente falar, corredentora da salvação, e Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, aquele que é capaz de transformar todas as coisas. Ele protegeu essa família. Ele, como o homem da casa, ele protegeu a Virgem Maria, porque imagina naquele tempo, uma mulher que se fosse pegada em adultério, ela era apedrejada em praça pública. A Virgem Maria era uma menina de 15 anos. Imagine se São José não entendesse, mas São José foi avisado pelo anjo em sonhos, pelo Senhor em sonhos, para que ele fugisse de tal lugar. Isso a gente contempla em Mateus capítulo 2, no final do capítulo 2, depois da visita dos magos, do nascimento, no Natal, a gente contempla o nascimento, os reis magos indo lá visitar Jesus, logo em seguida ele parte. Herodes fica furioso e promove uma chacina, e ele foge até que o anjo fale de novo, volta para cá. E já dá um salto na palavra, onde Jesus já é batizado, onde Jesus já começa a provação no deserto, no templo, Jesus começa a ensinar nas sinagogas. E aqui nessa noite, a palavra do Senhor diz assim para nós. A isso Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus discípulos: vamos também nós para morrer com ele. A chegada de Jesus, já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia distanciava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo a Marta e a Maria para lhe apresentar condolências pela morte do seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada na casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também que agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia.
Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crê nisso? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deve vir ao mundo. Palavras de salvação. Aqui nós estamos contemplando o 7º sinal de Jesus Cristo, do poder de Jesus Cristo. Primeiro sinal, as bodas de Canaã. Segundo sinal, a cura do filho do oficial, do rei. A cura do paralítico, a multiplicação dos pães e dos peixes, o andar sobre as águas. A cura de um cego de nascença. Ali um pouquinho antes vai falar dessa cura do cego de nascença. E estamos aqui no 7º sinal, que é a ressurreição de Lázaro, a ressurreição de um morto. E o Senhor trazia no meu coração essa questão de São Tomé. Ele já exorta o povo, porque no começo vai falar que Jesus estava e ele volta para onde ele estava. Só que ele volta já no início. Aqui em outros evangelhos vai falar que é a terceira vez que ele anuncia a paixão dele. Ele anuncia que vai morrer e vai ressuscitar ao 3º dia. Então ele está indo novamente para Jerusalém para ser crucificado. Então São Tomé, aquele que falou meu Senhor e meu Deus, que tocou na chaga de Jesus Cristo, aquele que colocou a mão no lado aberto, ele exorta os outros e fala: vamos com ele para morrer com ele, mesmo com medo. Mas ele falou: vamos com ele, vamos morrer também com ele, porque ele estava convivendo já com Jesus. Ele já estava convivendo aquela paixão avassaladora dos apóstolos com Jesus. Eu fico imaginando o tempo de Jesus, os caras que andavam com ele. Meu Deus do céu, se a gente já fica impactado, imagina os caras que andavam com ele. Nós também andamos com Cristo ressuscitado, amém? E o Senhor trazia no meu coração essa questão de São Tomé querendo pagar o preço, de querendo ir para o combate e querer morrer com Cristo. E aí eu comecei a entender a pedagogia de Deus. Para que a gente ganhe, a gente tem que perder a nossa vida para ganhar uma vida futura, uma vida eterna, uma vida no céu. O Senhor trazia no meu coração isso: ei, para você ganhar alguma coisa, você tem que perder, filho. Jesus falou: renuncia a ti mesmo e siga-me, pega a tua cruz e siga-me. E nós, pais, estamos querendo perder nossa vida pelos nossos filhos e nossas esposas? E nós, mães, estamos querendo perder a nossa vida pelos nossos filhos e pelos nossos maridos dentro de nossa casa? Ou a gente quer viver o bel prazer e cada um vive o seu? Como que a gente está hoje na família? Como que a gente está nessa questão? É ganhar, é perder para ganhar. Só que os nossos métodos não estão aqui, irmãos. Eu acredito piedosamente que tem um céu nos esperando. Tem um céu nos esperando. Aqui a gente já contempla Marta correndo ao encontro de Jesus, porque Marta é aquela de Lucas capítulo 1, versículo 38, se eu não me engano, se não me foge a memória. Ela é aquela que não escutou Jesus. Maria é aquela que se inclinou para ouvir a palavra de Deus enquanto ela estava nos afazeres da casa. Jesus fala: Marta, Marta, por que te preocupas? Então ela estava aqui na ansiedade: é Cristo que está vindo, eu não escutei aquela hora, mas eu quero escutar agora. E ela foi correndo a Jesus e falou: mestre, o meu irmão morreu, se você estivesse aqui ele não teria morrido. Ele não teria morrido. E Jesus fala: ei, o teu irmão vai ressurgir. Porque Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Ele traz para si novamente, já começa a anunciar o bom pastor. João 10:10. O demônio vem roubar, matar e destruir. Eu dou a vida, e vida em abundância para aquelas ovelhas. Eu dou a vida para aqueles que são meus. E o Senhor vem trazer isso para nós: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou, o Senhor fala. Ele fala para a samaritana: eu sou. Ele fala para Paulo: eu sou aquele que tu persegues. Ele fala para Joel no templo: eu sou o Senhor teu Deus. Ele fala para os profetas antigos: eu sou, porque Ele é realmente. Porque Ele é realmente. E aqui Marta, ela fala: eu sei, Senhor, que Ele vai ressuscitar nos últimos tempos. Porque isso na cultura judaica já era comum, eles acreditar numa morte, numa vida após a morte. Só que ela não compreendia que Jesus ia ressuscitar o irmão dela em corpo, em físico.
não somente no final dos tempos, mas ele ia ressuscitar ele naquele momento, no presente. E Marta começa a desacreditar, mas Jesus fala com autoridade: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, aquele que crê em mim e vive em mim, jamais morrerá. E o Senhor vinha trabalhando no meu coração. Falei para minha esposa hoje, falei: nossa, com umas dor no peito aqui, parece que eu vivi de mau jeito. Eu falei: nossa, gente, eu sou meio novo, mas eu reflito muito sobre a minha morte. Eu gosto dessas coisas, de ficar refletindo sobre a morte. Tipo assim, eu não sei se eu tenho medo da morte. Eu acho que o meu maior medo é se eu estou preparado para a morte. Preparado. Porque depois da minha morte tem uma eternidade pela frente. Ou é o inferno, ou é o paraíso. Eu falei para minha esposa, falei: nossa, amor, e se eu morresse hoje de infarto, né? Deus do céu, vira essa boca para lá e me bateu no. Falei: não, mas tem que pensar nessas coisas. Mas aí eu falo para nós, irmãos, coisa minha, coisa do Cristo, radical, louco, preocupado, maluco por Cristo. Mas e se realmente eu morresse hoje? Qual que é o legado que eu deixo para minha esposa? Qual que é o legado que eu deixo para o meu pequenininho Lucas? Será que eu deixo as virtudes? Será que ele vê em mim um pai santo? Será que ele vê na Bruna uma mãe santa? Qual que é o legado? Será que se eu morrer hoje, a minha esposa vai pagar o preço para honrar a minha vida e passar para o meu filho os valores? Pela igreja ela pode até casar de novo, viúva. Eu não sei se vai fazer, não tem coragem. Eu sou um maridão. Então, irmãos, e qual é o legado? Um legado de santidade. E refletia muito sobre a vida do meu avô. A minha criação teve muita participação do meu avô e da minha avó. E esses dias, refletindo um pouco sobre a minha vida, sobre o meu passado, a minha infância, me veio muito à tona essa questão. E como eu lembrei dos momentos bons que eu passei com meus avós. Aquela coisa patriarcal, onde as feministas querem destruir o patriarcado, fogo no patriarcado, é o caramba. Eu vivia nos domingos com meu avô sentado na ponta da mesa, minha avó do lado, um filho aqui, outro filho aqui, repetitivamente as famílias em volta, os netos mais no final correndo em volta, mas isso era família. Isso era família. E o que a gente vê hoje? O que a gente vê hoje? Um monte de menina e piá que não sabe fazer um arroz, não sabe cozinhar um ovo, querendo destruir isso daí, querendo destruir memórias de família, querendo conturbar as famílias. Quer destruir por inteiro, mas não são capazes de dar um prato de comida para quem tem necessidade na rua. Não são capazes de abraçar um mendigo, um bêbado na rua. E querem bater no peito que sou eu, sou aquilo. Quem tem filho já para entrar na faculdade, cuidado, jovens, se vocês forem para a faculdade. Faculdade é um lugar de bênção, de ensinamento. Mas muitos que entram na faculdade cristão saem de lá como pagão, saem de lá ateu, saem de lá maconheiro. Infelizmente, essa é a realidade de hoje no país. Infelizmente. Tem muitos lá comprometidos, tem muitos, mas tem muitos que estão se corrompendo. Porque teve aula disso e daquilo, com o professor disso e daquilo, e começa: não, agora eu conheci tudo, agora não, sou mais eu. Misericórdia. E isso tem que partir em casa. Esse legado, esses fundamentos tem que partir dentro de casa. Porque se não partir dentro de casa, outros vão ensinar outras coisas lá fora. Só que Jesus aqui vai falar: aquele que crer em mim e viver em mim, jamais morrerá. E esse crer é acreditar em Jesus e viver em Jesus. Não basta somente acreditar, mas temos que viver em Jesus. Estamos dentro da igreja, mas se portamos como pessoas que vivem realmente em Cristo? As pessoas lá fora nos veem dentro da igreja, mas a referência que temos lá fora é como uma pessoa da igreja? Uma pessoa santa, vamos ser um pouquinho mais a fundo, uma pessoa santa de virtudes,
Como que as pessoas têm visto a gente lá fora? E a gente realmente crê? A gente crê nisso aqui que a gente está lendo agora? A gente crê que realmente Jesus é a ressurreição e a vida, aquele que dá a vida por nós? A gente crê realmente nisso? A gente crê que Jesus pode ressuscitar a nossa vida, pode dar um start na nossa vida e nos trazer uma vida nova, nos transformar para uma vida nova? A gente crê nisso? Ou a gente escuta e não, acho que não é tanto assim. Será mesmo? Ou a gente realmente paga o preço e acredita? Não, Cristo mudou minha vida, como transformou a minha vida e vai transformar mais ainda. Eu creio nisso. Aqui eles estavam num clima de velório, num clima de luto. Maria estava dentro de casa, porque imagino que ela escutou Jesus, mas ela estava toda melancólica. Puxa, perdi meu irmão, se meu Senhor estivesse aqui, aquele que me falou, estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta já toda eufórica, Jesus, meu irmão morreu, se o Senhor estivesse aqui não ia morrer. Naquele clima, e Marta chega a Maria e fala, o Senhor está aqui. E Jesus entra, se compadece com o sofrimento daquela família. Ele se compadece com o sofrimento de Marta e Maria. Marta é eufórica, mas Maria é mais contraída, mais sentimentalista, mais sentimental. Eu fico imaginando Marta mais eufórica, mais comunicativa. E aqui a palavra de Deus vai falar no versículo 35, e Jesus pôs-se a chorar. O menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Jesus chorou por aquela família, porque ele amava aquela família. Mais para frente vai falar ali no versículo 36, vede como ele o amava. Cristo amava aquela família, assim como Cristo ama a minha e a tua família. E ele chora muitas vezes por ver a gente se perdendo no meio do caminho. Ele chora muitas vezes porque a gente já não tem mais o desejo do céu, porque a gente já não tem mais a vontade de ser santo, porque a gente já não tem mais a vontade de educar nossos filhos, por medo do que os outros vão falar lá na rua, por medo do que os outros vão falar para nós. Não, mas você é muito radical. Não, mas você não pode fazer isso com o teu filho. Cala a sua boca, quem cuida do meu filho sou eu. Quem alimenta o meu filho sou eu e não é você. Até quando a gente vai ficar ouvindo o mundo falar como nós devemos andar e caminhar? Enquanto Jesus Cristo fala através da palavra, a gente não escuta. A gente não escuta mais. Até quando, irmãos? Vamos ficar como parasitas mortos. Vamos ficar como mortos dentro de um túmulo. Até quando vamos ficar nisso? Até quando, irmãos? Maria ouviu a palavra de Jesus e ela acreditou, porque ela ficou aos pés de Jesus em Lucas 10:38. Jesus amava aquela família, Jesus chorou por aquela família, e Jesus muitas vezes pode estar chorando por nós. Nossa, meus filhos estão dentro da igreja, mas estão se perdendo. Porra, tanto sofrimento que eu sofri, será que não valeu? Certa vez eu lá nos Capuchinhos, diante daquela cruz enorme, é como se eu vivesse uma experiência profunda, nossa, lá no começo da caminhada. É como se eu visse uma voz, como um tom de pergunta e exclamação, foi em vão? E eu fiquei constrangido com aquilo, porque eu olhava aquela cruz e falava, não foi em vão, ou foi em vão? E aquilo trouxe uma reflexão no meu coração, que eu preciso ser um pouco mais radical com as coisas de Deus. Eu preciso tomar decisões mais concretas para o reino de Deus. Não ficar nesse marasmo de, tá bom para mim. Tá bom, estou tranquilo aqui. Estou indo na missa, estou fazendo o meu, estou tranquilo. Jesus já me salvou. E a gente não quer mais pagar o preço, irmãos. A gente já não quer mais ir contramão ao mundo. Jesus ama a nossa família, Ele quer nos ver vivos, Ele nos dá essa vida. Chegamos em Lázaro, na ressurreição de Lázaro realmente. Ali, ele estava dentro de uma gruta, morto, já fazia 4 dias. Marta fala para Jesus, Jesus vai até o sepulcro. Marta fala para Jesus, Senhor, já cheira mal. Está aí há 4 dias.
Na cultura judaica eles acreditavam que em 4 dias já não tinha mais o que fazer, morreu mesmo, morreu mesmo, já era, acabou-se tudo. E ela fala, já cheira mal. Mas o Senhor fala em alta voz, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. E Lázaro ouve a voz do Senhor e sai para fora. E aqui sim, que o Senhor colocou muito forte no meu coração. Ele chama à existência aquilo que não existe. No sepulcro já não tinha mais vida. No sepulcro só tinha morte, só tinha cheiro ruim. Mas o Senhor fala, Lázaro, vem para fora, e dá uma vida. Esse é o Deus que nós servimos. Não importa como você está, não importa como nós entramos nessa igreja hoje, muitas vezes abatido, desanimado, depressivo, ficamos intocados num quarto porque não queremos mais nem ver a claridade. Muitas vezes estamos tão depressivos que não queremos mais fazer mais nada, queremos ficar acomodados no nosso quarto escuro. Mas o Senhor vem falar para mim e para você, Lázaro, vem para fora. Vem para fora, tem uma vida te esperando aqui fora, filho. Seja o que você tem que ser, exista no meio deste mundo como meu filho. Em nome de Jesus. Se tem alguém no nosso meio que está passando por problemas depressivos, desânimo, seja renunciado e caído agora em nome de Jesus, porque eu creio, porque o Senhor que me levantou vai levantar você nessa noite. O Senhor que me levantou do túmulo dos mortos, da cocaína, vai levantar você nessa noite. Tome posse disso. Tome posse disso. O Senhor concedeu vida e vida nova agora. Ele concede a vida nova agora. Ele concedeu essa vida a Lázaro naquela época no presente. Romanos 6, capítulo 4 vai falar que nós fomos sepultados com Cristo no nosso batismo. Todos nós fomos batizados, por isso nós morremos para o mundo, para ressuscitar com Ele em uma glória eterna. Nós morremos para o mundo para ressuscitar com Cristo. Essa vida que nos foi concedida através do batismo, nós esquecemos. E isso vem gerando morte no nosso coração, isso vem trazendo morte no nosso coração. Mas o Senhor vem nessa noite falar mais uma vez, Lázaro, vem para fora. Nos chama de novo para essa vida. Hoje, pai e mãe, como Lázaros, mortos dentro de casa, o Senhor está te chamando mais uma vez. Você já está cheirando mal, sai para fora. Você já está cheirando mal, sai para fora. Toma a decisão, escute a voz do Senhor. A tua alma está morrendo. Você está começando a cheirar mal. A tua alma está morrendo. A tua alma está morrendo. Então o Senhor vem falar, Lázaro, vem para fora. Ele te chama de novo nessa noite. O mês das vocações. O Senhor traz aos nossos corações sobre o matrimônio, sobre a família. Eu vou correr um pouco aqui, irmãos. Em Efésios capítulo 5, versículo 22, vai dizer assim: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como o Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também sejam em tudo mulheres aos seus maridos. Mas maridos, prestem atenção, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aqui eu quero levantar uma pauta muito séria. Não é porque nós somos mais tradicionalistas em relação à família, mas isso não dá direito de nós homens oprimir nossas esposas em casa, tornar nossas esposas como escravas, com o machismo. Isso só vai destruir o nosso matrimônio. Mulheres, não caia na onda das serpentes do feminismo, que querem destruir a figura do homem que foi criado para proteger você e seus filhos. Nós no matrimônio somos chamados a um santificar o outro. Se você não sabia, está sabendo hoje.
Marido, teu dever é santificar a tua esposa. Esposa, teu dever é santificar o teu marido, e vocês dois santificar os vossos filhos. O marido é chefe da casa, ele se entregou por ela, como Cristo se entregou para a igreja. Muitas vezes eu pago um preço, eu faço um sacrifício pela Bruna, e ela também muitas vezes faz um sacrifício por nós, e nós muitas das vezes agora estamos vivendo um sacrifício pelo nosso filho. E tudo bem nisso, tudo bem, porque esse é o nosso papel. Uma mulher virtuosa, uma mulher de amor, porque no final das contas a nossa família deve aonde reinar o amor. Na nossa família não são sepulcros, mas são jardins que exalam a perfume de Cristo, exalam a essência de Jesus Cristo, um hedor de santidade. Isso é a nossa casa, uma igreja doméstica, não é lugar de sepulcro não. Na nossa casa deve reinar a família, deve reinar a vida. Somos chamados a ser santos. E eu quero aqui concluir com Santa Rita de Cássia e São Luís de Zélia Martim. Santa Rita de Cássia, ela foi esposa, foi mãe e religiosa. Como isso, Cris? Ela foi casada, marido naquela época virado nos avessos, e uma briga, não sei falar com o marido, e ela tentando rezar para o marido, ela falou assim: eu quero que meus filhos sigam o mesmo caminho. E rezou pelos filhos, os filhos foram cometidos uma doença e morreu os dois. Então ela se sentiu vocacionada a um convento agostiniano, e ela se tornou freira. Não quiseram admitir ela porque ela era viúva, mas ela entrou no convento. Ela ficou tão apaixonada, ficou tão impactada por Cristo. Ela já tinha cumprido o seu papel de esposa e de mãe, então ela estava cumprindo o papel de esposa de Jesus Cristo. E ela pediu: eu quero me unir ao teu sacrifício na cruz, Senhor. E o Senhor deu logo uma ferida na testa, um espinho cravado. E aquele espinho por 15 anos trouxe sofrimento a Santa Rita de Cássia, trouxe muito sofrimento, sangue aberto, fedia. Aquilo lá era uma ferida aberta, fedia. As pessoas não conseguiam ficar perto dela porque aquilo exalava um mau cheiro. Ela pediu a graça para Deus tirar aquele mau cheiro, para ir se encontrar com o Papa. Deus tirou. A hora que ela voltou para o convento, voltou o cheiro de novo. Só que em tudo isso, depois da morte dela, começou a exalar um novo perfume. Já não tem mais cheiro, já não tem mais cheiro da morte, já não tem mais cheiro do pecado, mas tem o cheiro da santidade. E é isso que o Senhor quer fazer nas nossas casas, um ardor de santidade. Santa Teresinha do Menino Jesus foi filha de São Luís e Santa Zélia Martim. Eles não são santos porque Santa Teresinha foi santa, eles são Santa Teresinha que é santa por causa dos pais, e não vice-versa. São Luís e Santa Zélia Martins, eles se doaram, eles santificaram um ao outro e santificaram os filhos. De 9 filhos, 4 morreu, 2 mulheres e 2 homens. Das 5 mulheres que sobraram, as 5 foram para o convento, 2 em processo de canonização e uma canonizada e doutora da igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus. O Senhor quer mostrar para mim e para você vida de 2 santos leigos, São Luís e Santa Zélia Martim. Morreram para o mundo, morreram para eles mesmos, para ter a vida e vida em abundância, para ter santidade na própria casa deles. A casa deles não era um sepulcro, mas era um lugar de santificação. Começaram a exalar um perfume novo, um perfume diferente. Mas irmãos, não adianta nada eu estar pregando tudo isso aqui para vocês, não adianta nada eu estar pregando isso para mim e para vocês essa noite, se a gente não acreditar em nada que eu falei, se a gente não acreditar em nada, nada valeu. Eu devo rasgar minha Bíblia e jogar fora, mas o Senhor me trouxe nessa noite para falar: acreditem, a santidade existe, e a casa de vocês não é um sepulcro, mas é um lugar de santidade, é um lugar de fábrica de santos, é um lugar para fabricar santos em abundância. Eu quero ser ousado aqui e falar que esse é um tempo que Deus está levantando novos santos e santos leigos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E só você que deseja, só você que crê, levanta para fazer festa para Deus e pagar o preço de uma nova mudança de vida. Pagar o preço que você não aceita a morte, mas aceita a vida que Jesus Cristo dá. Amém. Amém. Pode ficar de pé, irmãos. Fiquei com medo agora, hein? Ave Maria.
Irmãos, para concluir, São João Paulo II, Papa da Família, falava que a nossa casa é uma igreja doméstica. Eles falam. Obrigado, irmão. Te amo. Papa João Paulo II vai falar que só os santos renovarão a humanidade. Agora eu pergunto para vocês, a humanidade precisa de transformação. Como que está a nossa humanidade hoje? Só os santos vão renovar essa humanidade. Então que você, depois da música que eles vão tocar, possa pedir para Deus a graça de ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa avó, um bom neto. Ou se você não é casado, se você já não tem mais família, peça a graça para Deus para você sair do sepulcro da morte, que Deus vai dar vida e vida em abundância para você, porque eu creio nisso. Amém?